dia, meu irmão, minha irmã. Que bom que nós estamos aqui nessa manhã para mais uma manhã com Deus, mais uma manhã dos nossos 40 dias com Deus. Nessa segunda-feira, se você aí no futuro estiver nos ouvindo, hoje é segunda-feira, uma segunda-feira preguiçosa, né? Quero te convidar nessa manhã para um tempo de reflexão, um tempo debruçado sobre a palavra de Deus. E aí eu gostaria de ler com você aqui no Salmo de número 39, o versículo 4, que nos diz assim: Senhor, lembra-me de quão breve é o meu tempo na terra. Lembra-me que os meus dias estão numerados e que a minha vida está indo embora. Tem um outro texto também, Salmo de número 119, versículo 19, que diz o seguinte: Estou aqui na terra só por um pouco de tempo. E o tema que nós queremos refletir nessa manhã contigo é sobre a vida é uma atribuição temporária. A vida na terra é uma atribuição temporária. E existem muitos textos, assim como esses textos que nós acabamos de ler, que falam sobre a questão de uma vida temporária. A Bíblia ainda vai dizer que os nossos dias sobre a terra são tão transitórios como uma sombra. E o Davi também vai falar um pouco sobre isso, né? Então, finalmente, pedi a Deus: Senhor, mostra-me o pouco tempo que me resta aqui na terra. Mostra-me como a vida é curta e eu sou frágil. E aí eu falei que hoje é segunda-feira. Geralmente segunda-feira é o dia que a gente se levanta, mais uma semana começa, nós tomamos um banho, tomamos um café, ou às vezes nós acordamos atrasados e vamos para os nossos trabalhos, seja ele fora de casa ou dentro de casa. Mas mais uma semana começa, uma semana de trabalho, e eu quero te perguntar: pelo que você está correndo? Qual é o propósito da sua vida? Tem muita gente que encontra o propósito da sua vida no trabalho. E quando a gente fala de trabalho, né, geralmente a gente está falando de dinheiro. Eu trabalho para quê? Pelo quê? Só pelo dinheiro? Só para ter coisas? Só para acumular coisas? Só para possuir coisas? Geralmente quando a gente acorda na segunda-feira para trabalhar, a gente acorda preocupado com um monte de coisas, né? E geralmente as nossas preocupações estão ligadas a ter coisas, a possuir coisas. E aí eu quero te dizer nessa manhã, meu irmão e minha irmã, que há muito mais do que o aqui e agora. Não dá pra gente viver somente pensando aqui no hoje, naquilo que eu tenho que conquistar, naquilo que eu tenho que possuir, naquilo que eu tenho que ter, naquilo que eu tenho que comprar. E aí eu tô falando com você aqui, a gente está utilizando a tecnologia do celular, né? O celular hoje ele demonstra como que a nossa vida é fútil e como que a gente corre muitas vezes atrás do nada. Toda semana tem um lançamento novo de um celular. Você compra um celular hoje, amanhã você já não está mais satisfeito porque aquela tecnologia já não lhe atende. E às vezes a gente vai vivendo a vida dessa forma. E aí eu quero dizer para você que há muito mais de Deus para você. Há muito mais o que se viver. O próprio Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no famoso Sermão da Montanha, ele vai dizer o seguinte: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E aí eu quero te perguntar: aonde é que está o meu e o seu coração nessa manhã?
Aonde o nosso coração está depositando esperança? Aonde o nosso coração nessa manhã está encontrando propósito para as nossas vidas? Jesus está falando aqui que muitas vezes nós colocamos o nosso coração em coisas passageiras, nas coisas terrenas que vão se corroer com o tempo, que vão se perder com o tempo. E Jesus nessa manhã está nos convidando a uma reflexão, está nos convidando nessa manhã a encontrarmos propósito para a nossa vida. E nós só encontramos propósito na nossa vida em Deus. Nós não encontramos propósito nas coisas que nós podemos tocar nessa manhã. No livro, na Bíblia, no computador, no celular. Nós não encontramos propósito nessas coisas. Nós encontramos propósito quando colocamos a nossa vida em Deus. Quando nos debruçamos na presença de Deus e pedimos ao Senhor: Senhor, mostra para mim qual é o propósito da minha vida. Senhor, eu quero ter o meu coração rendido na Tua presença. Senhor, eu quero que o meu coração encontre propósito, a minha vida encontre propósito no Senhor. A Bíblia diz o seguinte: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Tem uma frase também muito famosa do Pequeno Príncipe que diz que o essencial é invisível aos olhos humanos. O que nós estamos vislumbrando? Onde é que nós estamos colocando as nossas vistas? Onde é que a gente está colocando o propósito da existência da nossa vida? Será que a gente só encontra, já falei sobre isso, né? Propósito nas coisas que a gente está vendo? E aquilo que a gente não está vendo? Estava falando um pouco anteriormente, né? Hoje é segunda-feira e a gente corre atrás das coisas, do nosso trabalho, dos nossos afazeres. E talvez eu esteja pensando: Cristiano, não é importante levantar para trabalhar, para a gente ter uma vida mais confortável e tudo bem? Sim, é importante a gente se levantar, trabalhar, conquistar as coisas. O que eu estou falando para você nessa manhã, assim, será que o seu coração, o meu coração, está somente nessas coisas? A vida em abundância que Jesus tem para nós está para além daquilo que a gente pode conquistar de abundâncias materiais. O que eu quero dizer nessa manhã é que a gente não deve concentrar todo o esforço da nossa vida em coisas temporárias. Porque quando nós nos encontramos com essa realidade do reino de Deus, quando nós encontramos propósito e sentido para a nossa vida em Deus, eu já não dou mais tanta importância às coisas que são temporárias. Eu começo a me questionar: onde é que estava a minha cabeça pensando que isso aqui que eu posso tocar é o que dá sentido para a minha vida? Por que eu gastei tanto tempo numa coisa que... tanto tempo, tanta energia, preocupação numa coisa que não vai durar? E o convite de Deus para nós, enquanto seus filhos e filhas, é: coloque o seu coração nas coisas que realmente têm sentido e propósito. Toda a nossa espiritualidade, o nosso tempo com Deus só encontra propósito quando nós saímos de nós mesmos, da nossa terra, da nossa parentela, e vamos de encontro com um propósito que Deus tem para a nossa vida, que vai desaguar no outro e na outra. A reflexão que eu quero deixar para você nessa manhã, meu irmão e minha irmã: como é que a gente está passando por essa vida? Aonde é que nós estamos colocando o nosso coração? Será que o nosso coração encontra propósito? A nossa vida só encontra propósito naquilo que eu posso tocar, naquilo que eu posso ver? Ou será que eu
abrir a minha mente e o meu coração para entender que o propósito da minha vida, da nossa existência, só tem sentido quando nós colocamos a nossa vida à disposição do reino de Deus. E aí eu ainda quero incentivar você a memorizar o texto bíblico lá de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Não coloque seus olhos naquilo que você está vendo. Não encontre propósito naquilo que você pode ver, tocar, porque isso vai acabar. Coloque o seu coração, a sua vida, a sua existência na mão de Deus e você vai ver o que Deus é capaz de fazer na sua vida. Só Deus pode dar sentido à nossa vida, à nossa existência. Que Deus nos abençoe nessa manhã e eu ainda quero orar contigo, meu irmão e minha irmã. Fechemos os nossos olhos e falemos com o nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, obrigado porque nós estamos aqui na Tua presença nesta manhã, nesta segunda-feira, meditando, Senhor, sobre o tema de uma vida temporária, passageira. Mas mesmo nessa vida temporária e passageira, Senhor, o Senhor nos convida nessa manhã a encontrar propósito em Ti. Propósito e existência na Sua pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Senhor, ilumina a nossa mente, Senhor, abre o nosso coração para essa realidade do Teu reino, a realidade que nós não encontramos propósito naquilo que nós podemos tocar, naquilo que nós podemos ver, nas coisas que se corroem com o tempo, Senhor, mas nós queremos encontrar propósito, Senhor, para a nossa vida, da nossa existência em Ti, nas coisas que são eternas, nos valores e nos princípios do reino de Deus, no amor, na compaixão, na misericórdia, Senhor, numa vida devotada a Ti. Ensina-nos a viver dessa maneira, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a não ter um coração ansioso em possuir, em querer, em comprar coisas, mas de construir algo na Sua presença, Senhor. Senhor, nos abençoa nesta manhã, abençoa a nossa semana, Senhor, que nós possamos abrir o nosso coração para a Sua graça, Senhor, por Seu amor, para aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Nós oramos nessa manhã em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua semana. Um cheiro, fica com Deus.